Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A fé que transporta montanhas, parábola da figueira seca. E a outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome, e tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, disse: Nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. O que os discípulos ouviram. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo Jesus, lhes disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disse a este monte, tira-te daí e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Os oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras de maneira que estas agradam aos ouvidos, mas, quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração e, quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé, a fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos, e é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até a raiz. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produzirão nenhum bem para a humanidade, serão reduzidas a nada, e que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizaram os recursos que estavam dotados, serão tratados como a figueira seca. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem o organismo material que falta a estes, para nos transmitirem as suas instruções. Eis porque são dotados de faculdades para esse fim. Nestes tempos de renovação social, desempenham uma missão especial. São como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Por isso, multiplicam-se, de maneira a que o alimento seja abundante. Espalham-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos, a fim de que parte alguma haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se eles desviam de seu fim providencial a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a colocam a serviço de coisas fúteis e prejudiciais, ou dos interesses mundanos, se, em vez de frutos salutares, dão maus frutos, se recusam a torná-la proveitosa para os outros, se nem mesmo para si tiram os proveitos da melhoria própria, então se assemelham à figueira estéril. Deus, então, lhe retirará um dom que se tornou inútil entre as suas mãos, a semente que não souberam semear, e os deixará tornarem-se presas dos maus espíritos. O Evangelho de hoje tem como tema a parábola da figueira seca, que é uma parábola que no primeiro momento pode parecer estranha, mas tem um profundo ensinamento do nosso Mestre Jesus. Então essa parábola conta que Jesus viu de longe uma figueira e foi até ela ver se tinha algum fruto com seus discípulos. Quando chegou perto, viu que não tinha figos. Então Jesus disse para a figueira que nunca mais ninguém iria comer um fruto dela. E no dia seguinte, os discípulos que presenciaram essa situação se impressionaram quando viram que ela estava seca. E foi aí que Jesus disse aos seus discípulos: Tende fé em Deus.
Eu vos digo, em verdade, que todo aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, sem que seu coração hesite, mas acreditando firmemente que tudo aquilo que disser acontecerá, ele o verá de fato acontecer. Então precisamos compreender que Jesus não fez isso com a figueira por maldade ou por raiva por não ter encontrado os figos, mas sim utilizou desse momento para eternizar mais um de seus grandes ensinamentos, pois Jesus compara a figueira seca às pessoas que aparentam fazer o bem, mas nada produzem de bom. Também compara com todas as pessoas que podem ser úteis, fazendo o bem ao próximo e não fazem. E também compara com as doutrinas e religiões que não têm uma base sólida, que apesar de algumas serem muito grandes e conhecidas, não produzem frutos, ou seja, não ajudam as pessoas a conquistar o seu progresso evolutivo, porque estas não têm uma base sólida, firmada no amor que nosso Mestre Jesus nos ensinou. Então os Espíritos falam que essas doutrinas que não produzem o bem para a humanidade, com o tempo serão reduzidas a nada, ou seja, irão sumir. E as pessoas também que não produzem frutos, que não são úteis para o próximo, também serão tratadas como uma figueira seca. Os Espíritos também falam no texto que os médiuns, que são os intérpretes dos Espíritos, desempenham, nesse momento da nossa caminhada evolutiva, uma missão especial e tem a obrigação de frutificar, trazendo alimento espiritual para toda a humanidade. Hoje, onde vivemos em um momento de transição planetária, passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, encontramos com muita facilidade pessoas com faculdades mediúnicas que antes mesmo de encarnar se programaram para fazer o bom uso desse dom. Mas infelizmente são poucas que procuram desenvolver, trabalhar ela em benefício do próximo, sem querer ter ganhos materiais com isso. A mediunidade é um dom que Deus concede para que seja usado em benefício do próximo, sempre de forma gratuita. Então é muito importante todos que possuem faculdades mediúnicas procurar um centro espírita kardecista de confiança para poder estudar e desenvolver melhor esse dom em prol do próximo. Dessa forma, sejam os médiuns, as doutrinas e religiões, ou todas as pessoas inertes que não produzem frutos, devem buscar o quanto antes meios de ajudar no progresso da humanidade. E a doutrina espírita vem nos ensinar que a melhor forma para isso é através da caridade, que se desdobra na benevolência, na indulgência e no perdão. Assim, praticando essa máxima, todos nós estaremos sendo úteis para os propósitos do nosso Mestre Jesus e de Deus, que sempre foi o nosso progresso evolutivo. Com isso encerramos o Evangelho de hoje. Agradeço a todos e que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons Espíritos possam continuar sempre iluminando o nosso caminho. Que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falta que podemos ter cometido com eles. Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe esse vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos!